Voltamos a Brasília, cumprindo com a promessa de uma entrevista exclusiva com a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Ao lado da ministra, Gustavo Uribe e Daniel Rittner. Tudo bem, ministra? Bem-vinda ao nosso Bastidores CNN. Eu vou passar a bola para os meus meninos. Dani, começa daí. E aí o Uribe pega na sequência, pode ser? Nada disso, Tainá. Boa tarde para você, para todos. Muito obrigado, ministra Simone Tebet, por esse momento conosco na CNN Brasil e junto com o CNN Money, mas vou passar a bola para o dono do jornal, nosso âncora Gustavo Uribe, né? Tem que fazer as honras. É que assim, né, ô ministra, gastos, que é um tema bastante o chefe. O mercado... É o chefe, é por isso, é o chefe. Então a gente respeita sempre o chefe. Vamos falar de revisão de gastos. Nós temos uma previsão, a senhora é defensora sempre de uma revisão periódica dos gastos e há dados sobre o Bolsa Família que são um pouco preocupantes, sobre algumas pessoas deixando o mercado de trabalho para seguir no Bolsa Família. Como a senhora vê esses dados e uma porta de saída para o programa social, se é necessário uma porta de saída que seja mais direta? Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham na CNN. Tainá, prazer poder também estar aqui com você, Daniel. Uribe, bom, a sua pergunta é importante porque, primeiro, a revisão de gastos é uma obrigação constitucional, né? Nós estamos cuidando do dinheiro do povo brasileiro e temos que cuidar com zelo, com eficiência, com qualidade. Afinal, é um país rico que ainda tem um povo muito pobre. Então, nós temos políticas públicas que precisam ser entregues de forma imediata para a população brasileira. Mas o orçamento ele é finito, né? E o Brasil já tem uma das maiores taxas de impostos do mundo, né? Uma das maiores cargas tributárias do mundo. Então, como fazer o dinheiro render para as pessoas? É importante, eu gosto sempre de falar de economia de uma forma muito simples, porque assim, é uma forma das pessoas assim, também entenderem aquilo que nós estamos fazendo. Fazendo o dever de casa de cuidar bem do dinheiro da população brasileira. Então, desde que eu assumi o Ministério, e desde o primeiro dia, e foi determinação do presidente Lula, né? Ele me deu carta branca nesse sentido, foi estar analisando possíveis fraudes, possíveis erros e desperdício de políticas públicas. Onde eu tenho um ministério que tem uma política pública e outro que faz a mesma coisa, está tendo sombreamento? Por conta desse sombreamento, tem alguma política pública que eu estou deixando de fazer e deixando de atender para as pessoas? Paralelo a isso, nós criamos pela primeira vez na história uma secretaria, que é a Secretaria de Avaliação de Políticas Públicas. Então, todo ano, a gente solta os chamados coloridinhos, que são os resultados dos estudos que a equipe, que numa equipe só do planejamento, envolve Casa Civil, envolve o Ministério da Gestão, Inovação, nós somos em 4 ministérios, através do CEMAP, analisa políticas públicas. É eficiente? Tem que continuar? De forma objetiva em relação ao Bolsa Família, nós temos 2 dados. O primeiro e aí acabar com o mito de que o Bolsa Família gera desemprego, ou seja, as pessoas não buscam emprego porque tem Bolsa Família. Isso não é verdade e o estudo mostra isso, ou seja, o Bolsa Família é um programa social relevante, importante e que tem impacto econômico. Isso significa, inclusive, participação no PIB, ajuda a movimentar a economia, inclusive, dos menores municípios brasileiros. Agora, paralelo a isso, o que a gente verifica desde a época da pandemia, em função do piso ser R$600 para o unipessoal, em função disso, em alguns momentos, a gente verifica que o Bolsa Família, no nível que está, ele, de uma certa forma, estimula a informalidade. Não é que ele é o fator principal da informalidade, nós temos N razões para a informalidade. Então, este é um dado importante. É um dado que, de alguma forma, diminui a importância do Bolsa Família? Muito pelo contrário. Isso mostra que nós estamos zelando por um programa que precisa ser melhorado. E esta é a intenção da equipe do governo do presidente Lula. E isso significa, ministra, tomando como base o relatório que a Secretaria, inclusive, divulgou ontem, analisando, entre outros programas de governo, o Bolsa Família, que o programa pode, em algum momento, ser uma barreira ao acesso para o mercado formal de trabalho? Eu pergunto isso porque, neste momento, existe uma discussão toda em torno, coordenada pelo ministro Wellington Dias, em que se discute muito quem acessa o mercado formal de trabalho tem carteira assinada. Quanto tempo continua recebendo o Bolsa Família? Quais são as ideias que a senhora pretende levar para essa discussão?
O que a gente analisa dentro do programa é que, embora a gente tenha feito um avanço para estabelecer que a pessoa que conseguir emprego, mesmo com carteira de trabalho, recebendo Bolsa Família, vai ficar por 2 anos recebendo metade do programa social, que é preciso algo mais para garantir a formalidade. Isso não vai ser suficiente. Que seria algo mais? Garantir produtividade, ou seja, pegar essas famílias ou essa pessoa que está ganhando a metade do programa, que está inserido no mercado de trabalho e qualificar. E isso a gente precisa fazer, inclusive com a iniciativa privada. Eu estive ontem com o vice-presidente da CNI, né, onde eu abordei esse tema. Ele falou, a gente podia melhorar isso, aumentar ainda mais a quantidade, o valor a ser pago para quem está no Bolsa Família para ele vir para o mercado de trabalho. Falei, primeiro que o orçamento não suporta, né? Vou pagar o quê? Uma Bolsa Família inteira para o beneficiário, mesmo ele estando recebendo, eu preciso zerar a fila de quem precisa. E segundo, que isso é insuficiente. O que eu preciso é que vocês, né, da Confederação Nacional das Indústrias, do setor do comércio, da iniciativa privada, nos ajudem, como já fazem, é importante dizer que são nossos parceiros. Nós precisamos que vocês acolham essas famílias, qualificando essas famílias para que eles possam ir direto para a indústria. Porque o salário da indústria é muito bom, ele tem uma média de R$ 2.400. Então, é óbvio que uma família com um salário de R$ 2.400, ela vai para a formalidade, ela vai para a carteira de trabalho e ela abre mão do Bolsa Família até para a gente pegar esse valor do Bolsa Família e dar para famílias que mais precisam. Tainá. Ministra, queria repercutir um pouco uma fala recente da senhora quando disse que o próximo presidente da República não vai conseguir governar o país com o arcabouço fiscal que existe hoje, sugerindo uma mudança de ajuste fiscal no final de 2026. Queria saber 2 coisas. Por que, na sua avaliação, ou se essa modificação não poderia ser feita agora, diante do estrangulamento dos gastos públicos? E como poderia ser um novo projeto de arcabouço fiscal, ministra? Obrigada, Tainá. Estou rindo aqui porque eu estava brincando com o Daniel sobre essa questão, cuja minha resposta teria, de alguma forma, gerado polêmica. Essa é a importância da previsibilidade. A gente conseguiu também implantar, foi um mérito desse governo, que acatou uma sugestão nossa do Ministério de fazer orçamentação de médio prazo. Ou seja, a gente agora, quando a gente apresenta o projeto de LDO, não é só com a estimativa do ano seguinte mais 2, é do ano seguinte mais 3. Então, desde o ano passado, a gente já estava vendo alguns sinais de estrangulamento do orçamento brasileiro. Vamos lembrar 3 pontos muito rápidos. O arcabouço que nós mandamos para o Congresso Nacional, ele foi modificado. Não vai nenhuma crítica, porque democracia é isso. O Congresso afrouxou o arcabouço que nós queríamos impor ao Brasil. Depois, no ajuste fiscal, sabendo que faria falta a diminuição de corte de gastos lá na frente, também o Congresso, embora tenha aprovado quase 90% das nossas sugestões, não aprovou 100%. Então, quando a gente estava já elaborando o PLDO do ano que vem, elaborando, portanto, esse ano, nós verificamos que já em 2027 nós vamos ter um grande problema. Por quê? Nós estamos tendo um crescimento muito grande das despesas obrigatórias, leia Previdência Social, aposentadoria, salário, as despesas obrigatórias estão, BPC, crescendo muito e estrangulando o dinheiro que sobra para investimentos públicos, até para as emendas parlamentares do Congresso Nacional, para se fazer investimentos na área da saúde, da educação, além daquilo que é considerado piso. Então, tendo em vista esta situação, e por fim, que é o terceiro ponto, a partir de 2027, vamos lembrar, né, nós perdemos aquele waive, que era a capacidade que a gente tinha de pagar precatórios fora das regras do arcabouço. E nós não estamos falando de pouca coisa, nós estamos falando de acrescentar pelo menos mais entre 40 e 50 bi as regras do arcabouço. Então, por que 2027? As pessoas falaram assim, é porque é outro presidente? Não, é porque em 2027 eu sou obrigada a colocar precatório para dentro. E repetindo, não é 1 bi, 2 bi ou 4 bilhões de reais, é muito dinheiro. Então, diante desse cenário, qual é a observação que eu faço? Experimentada que sou pelo Congresso Nacional, porque só como senadora fiquei 8 anos lá, que nós temos uma janela de oportunidade que não é agora, nós estamos na antivéspera de um processo eleitoral. O Congresso Nacional não vai querer votar nada que possa ser
de alguma forma, conflitoso. Nós temos uma janela que é após a eleição, seja qual for o próximo presidente da República, nós temos uma janela de uma PEC, como há 4 anos atrás teve a PEC da gastança, agora o processo é inverso. Né? Como teve uma PEC da transição, muitos chamam de PEC da gastança, a gente precisava repor políticas públicas, inclusive eu votei favorável, né? Achava que não precisava ser 160 bi, 120 bi, 130 talvez seria suficiente, mas aprovamos no Congresso Nacional. Agora nós temos uma janela de oportunidade da PEC do apertar os cintos, onde nós não precisamos mudar o arcabouço, nós não precisamos de outra regra fiscal. Nós precisamos, com esse mesmo arcabouço, estabelecer certos parâmetros. Vou dar 2 ou 3 exemplos aqui, que não significa que eu pense nesses exemplos, para não falar, a ministra já saiu falando. Nós vamos colocar o piso da educação e da saúde para dentro das regras do arcabouço? Ou não? Ou vamos dizer que o limite de gastos do Brasil, a partir de 2027, não vai ser inflação mais 2,5%, vai ser inflação mais 2%. Eu não sei. Isso vai ter que vir depois de uma conversa da equipe econômica, junto com o presidente ou o próximo presidente, e vai depender também da vontade do Congresso Nacional. Mas que nós vamos precisar aperfeiçoar o arcabouço fiscal e o regime fiscal brasileiro, nós vamos, porque, de novo, não adianta só combater fraude, combater erros, combater desperdícios, porque as despesas obrigatórias no Brasil estão crescendo e crescendo muito rápido. Mas, ministra, mês a mês a situação vai ficando mais difícil e ano após ano. Só para pegar um dado do PLDO, que foi enviado recentemente ao Congresso, em 2029 as despesas discricionárias do governo ficam em menos de 10 bilhões de reais. Hoje a gente está falando de montantes superiores a 200 bilhões. Esse é o tamanho do aperto. A senhora acha que é o caso de este governo ainda fazer uma sugestão, apresentar uma proposta para discussão? Porque se a gente deixar tudo para 2027, independentemente de qual governo for, a gente está prorrogando um debate. Daniel, sugestões nós temos muitas. Então, nas gavetas, assim, nós, a equipe econômica... Mas ninguém conhece, né? Mas nem pode, porque é uma sugestão que, por enquanto, está dentro de uma análise técnica. E, como eu disse, não adianta a gente discutir algo agora que vai ter que ser debatido com o Congresso Nacional depois das eleições de 2026. Nós não, assim, a experiência da política brasileira mostra que a gente não consegue fazer reformas, seja elas quais forem, estruturais, e nós estamos falando de algo estrutural, né, a antivéspera, faltando aí 1 ano e meio para a eleição. Então, acho que nós temos que avançar em outras coisas. Tem muitas medidas lá. Nós temos que ver não só pelo lado da despesa, e aí nós já estamos avançando. Tem a questão dos supersalários, tem a questão dos gastos tributários. Então, não é que o governo está parado ou que não tenha um pacote de medidas, inclusive de iniciativa do próprio Congresso Nacional, né? Agora, é preciso ter prioridade. Acho que eu tenho muita expectativa nesses 2 jovens que estão na presidência da Câmara e do Senado. Eu sou uma eterna otimista, embora eu não possa me dar o luxo mais de ser romântica por ter mais de 35 anos fazendo política na minha vida, né? Mas só com mandato eletivo 20 e tantos anos. Mas eu sou, por conhecer com profundidade o Brasil, tive a oportunidade de viajar pelo Brasil todo mais de uma vez, né? Eu falo que, assim, que eu sou uma otimista realista, uma realista otimista, né? E eu tenho uma expectativa muito grande em relação tanto ao presidente da Câmara quanto ao presidente do Senado, de que eles estão dispostos a deixar alguns legados no final dos seus mandatos de presidentes, respectivamente, da Câmara e do Senado. E dentro desse aspecto, eu acho que tem algumas medidas que vão ao encontro do anseio da população brasileira, né? O que é prioridade para a população brasileira? A população brasileira concorda com supersalários, que alguém ganhe mais do que o teto do Supremo Tribunal Federal, que se faça maquiagem para incluir receitas, ou no caso, no bolso do servidor, que são consideradas uma forma de burlar ou de violar a própria legislação e a própria Constituição. Medidas como estas, eu acho que precisam avançar dentro do Congresso Nacional, que nos ajudariam muito. E você poderia falar, mas, ministra, isso aqui é isso aqui dentro do orçamento brasileiro. Mas é disso que o Brasil precisa. A gente precisa parar de falar só de números e falar de valores. Valores não numéricos, valores no sentido ético, né? De mostrar para a população brasileira que ganha um salário mínimo, e o salário mínimo vai chegar a apenas R$ 1.600
630, talvez com uma pequena variação, porque isso muda até o final do ano, né? Ele olhar para esse cidadão que está lá e falar assim, vale a pena ser honesto, vale a pena eu trabalhar, vale a pena eu ir, né? E contribuir com o país, porque também o andar de cima dá o exemplo. Então, são questões como essas moralizatórias que a gente precisa começar a colocar na pauta do dia a dia da política brasileira. A senhora desenhou um cenário de bastante preocupação para 2027 e um dos pontos são os precatórios que vão para a meta fiscal. O governo federal avalia a possibilidade de ingressar com uma ação judicial, eventualmente ao Supremo Tribunal Federal, para manter os precatórios fora da meta fiscal? Isso não está na mesa da equipe econômica. Nenhuma possibilidade. Dentro do Ministério do Planejamento, não, e eu converso semanalmente com o Ministério da Fazenda, também não tem nada no radar. Queria aproveitar para falar do pé de meia, cujos recursos ficam fora do orçamento. Como garantir que o pé de meia tenha recursos mesmo fora dos recursos orçamentários? Ele ficava, não fica mais, né? O próprio Tribunal de Contas já determinou que é possível usar um dos fundos, o outro não. Nós já colocamos 1 bi e provavelmente vai faltar 1 bi no segundo semestre. Nós temos espaço orçamentário para tirar de alguma despesa e colocar, se houver necessidade, eu acredito que vai haver necessidade, esse 1 bi que esteja faltando no segundo semestre. Não precisa ser feito agora. Viria de onde esse 1 bi? Nós vamos analisar dentro daquilo que está sendo executado. Tem muitas políticas públicas e investimentos públicos que muitas vezes tem licitação que se atrasa, obra paralisada, ou que houve desistência, ou que por alguma questão técnica, né, ela não pode ser executada. Então você tira... Pode ser de um PAC, pode ser de qualquer outro. Eu não quero ficar citando de qual programa, que senão acabar aqui o programa, o ministro ou a ministra me liga e fala, do meu ministério não, né? Mas a equipe econômica, de forma conjunta, através da Junta de Execução Orçamentária, faz com muito critério e muita responsabilidade. Inclusive cuidando dos 7 menores ministérios. Esses são intocáveis, né? Eu fiz um pedido que foi aceito, que os ministérios menores não são, que tem orçamento muito pequenininho, é o Ministério da Mulher, o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério dos Povos Indígenas. Esses ministérios têm um orçamento muito pequeno, esses ficam preservados, mas nós temos ministérios aí que no final do ano a gente rapa o tacho e resolve o problema orçamentário do Brasil. Tainá? Ministra, queria falar um pouquinho também do principal projeto do governo, ou entre os principais, que é esse da isenção do IR para quem ganha até R$5 mil. E traz como compensação a taxação de lucros e dividendos. Só que parte do Congresso enxerga isso como uma nova taxação do governo, mesmo que seja para os mais ricos, há ali uma certa resistência. Até um projeto alternativo foi apresentado recentemente. A senhora enxerga uma saída para essa compensação, ou seja, uma saída consensuada para agradar também os parlamentares? Por exemplo, o corte de renúncias tributárias pode funcionar, ministra, na sua avaliação? Bom, Tainá, essa pergunta é excelente, a resposta é sim, pode funcionar. Agora, eu luto por essa questão de gastos tributários desde o primeiro dia que eu assumi o Senado Federal. Devo ter inúmeros discursos nesse sentido. E toda vez que a gente fala em corte dos gastos tributários, vamos lembrar o que é isso, né? Para quem está nos acompanhando, há um aumento de renúncia de receita ao longo dos últimos anos, ao ponto de há uma expectativa dessas renúncias chegarem já neste final de ano ou o ano que vem em mais de 620 bilhões de reais. Só para ter uma ideia, eu só preciso de 10% disso no meu orçamento para conseguir agradar todo mundo dentro dos ministérios, né? E a gente, toda vez que discute alguma política pública para rever essa renúncia fiscal, que muitas vezes ela teve importância lá atrás e hoje ela não atende mais o interesse público, a gente tem lobbies e são legítimos, todo mundo tem o direito de ir ao Congresso Nacional questionar e defender as suas teses, mas de qualquer forma esses lobbies são muito fortes e a gente não consegue resolver o problema de aumentar a receita do governo federal sem aumentar a carga tributária, ou seja, sem aumentar imposto, cortando de quem não mais precisa. Então, primeiro ponto que eu queria só colocar, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, e eu, como uma grande democrata que sou, eu defendo a democracia acima de tudo, né? Porque acho que sem isso nós não temos nada. Os mais novos talvez não entendam a importância dela. Como democrata que sou, eu entendo sempre que aquilo que é prometido em campanha tem que ser cumprido. E não adianta depois reclamar, falar, mas vai ter um problema fiscal. E olha, quem está falando é uma fiscalista. Houve uma promessa do presidente Lula de isentar a população brasileira que ganha até R$5 mil de imposto de renda.
Então, nada mais, nada menos ele está fazendo nesse momento de cumprir essa promessa. De que forma nós vamos compensar? E aí sim, a fiscalista aqui fala, é urgente, é necessário, não há como não renunciar aqui e não compensar de outra forma, sem aumentar imposto. Isso não dá. Então, nós vamos ter que criar condições na justiça tributária de fazer com quem não paga, e é outra situação, não paga imposto sobre determinada atividade, que pague ou entrar na questão dos gastos tributários. Se você me perguntar o que você prefere, por justiça tributária e pela facilidade e pelo número reduzido de pessoas que seriam atingidas, no caso do projeto que foi apresentado pelo governo federal, é o meio mais justo de beneficiar milhões e milhões de brasileiros, entre aspas, a custas de 150 mil, não é nem milionários, são bilionários, que teriam uma taxação de no máximo 10% do lucro que está tendo. Não é do patrimônio da pessoa. Então, isso se já não paga, porque se ele paga 7%, ele só pagaria mais 3%. Essa é a forma mais justa. Se o Congresso entender que não é desta forma, que vai entrar pelo lado do gasto tributário, de novo, aqui, alguém que preza pela independência dos poderes. É o direito do Congresso Nacional fazê-lo. Eu só não consigo visualizar essa alternativa como uma alternativa fácil, tendo em vista que eu passei 8 anos lá e nós tentamos, de todas as formas, de alguma forma, mexer. A única coisa complicada é você ir na linearidade. Eu dizer o seguinte, eu vou cortar 10% dos gastos tributários de todo mundo. Até porque, assim, no lato senso, Bolsa Família é gasto tributário, só que é um gasto tributário necessário, você não vai cortar. Então, aí é uma coisa mais delicada. Mas se o Congresso Nacional achar alternativas e comprove que 2 menos 2 é igual a 0, ou seja, comprove que a receita que virá será suficiente para essa renúncia fiscal, de novo, está na autonomia e no direito do Executivo, do Congresso Nacional, da sua parcela de contribuição em relação a esse projeto, que entendo que é um projeto relevante para o Brasil. Ministra, eu sou profundamente agradecido por a senhora se aprofundar nesse tema do gasto tributário, porque fica mais evidente que há um consenso de que o Brasil gasta demais com incentivos fiscais, como a senhora mesma falou, 600 bilhões de reais, mais de 5% do PIB. Isso é insustentável ao longo do tempo. O problema é que sempre que a gente fala em rever gasto tributário, fica mais ou menos como aquela coisa da reforma tributária. Todo mundo é a favor, mas quando toca no seu cantinho ali, ninguém quer. Para a gente não deixar o assunto muito amplo, e aí é óbvio que há as dificuldades e os lobbies que se manifestam, o que mais fica gritando no papel quando a senhora pega os gastos tributários? Existe dedução de imposto de renda para saúde e educação da classe média. Existe Zona Franca de Manaus. Existe o Simples Nacional, que ainda tem gente falando, inclusive, em aumentar, reajustar a tabela do Simples Nacional. O que a senhora olha e fala, isso vai ter que ser atacado? O Super Simples, mas eu vou explicar por quê. Primeiro, o Super Simples corresponde a mais ou menos 20% das renúncias fiscais. Se a gente for olhar na ordem, o que mais significa renúncia fiscal passa de 100 bi de renúncia. É uma medida relevantíssima. Eu sou super favorável ao programa, votei lá atrás o aumento. O último aumento achei que estava muito, não tinha como ter destaque, votei favorável. Agora, o que acontece em relação ao Super Simples? Você tem que ter mecanismos de analisar verticalmente se está havendo fraude no benefício concedido. E eu explico. Como você não olha CPF, você pode, ou mesmo CNPJ, você pode estar fazendo com que uma pessoa, que quando atinge o teto do Super Simples, uma empresa, ela falou, opa, vou criar outra, que é com outra razão social, mas produzir o mesmo objeto, com o mesmo CPF, ou com o CPF da esposa e tudo mais. Então, dentro dessa verticalidade, eu acho que vale aprimoramento dessas renúncias fiscais. Então, o Super Simples existe, precisa existir. O pequeno comerciante, empresário, ele não consegue competir com o grande, ele não consegue competir com a China, ele não consegue competir com os produtos que entram de fora. Só que eu não posso permitir que uma pessoa rica, milionária, tenha 9 empresas e as 9 empresas estejam no Super Simples. E isso acontece. Aí você vai me perguntar assim, Daniel, mas nós estamos falando do quê?
eu não saberia dizer, né? A Receita Federal está analisando, deve estar analisando esses estudos, ela é muito fechada, então nem eu sei o que a Receita Federal faz, porque da mesma forma como a SOF aqui no meu ministério também tem a gente tem uma reserva muito grande de ficar passando para outros ministérios os trabalhos, são dois órgãos muito delicados, né? Mas a gente precisa ter coragem de enfrentar com uma medida simples. O super simples não é pouco. O teto hoje já é um teto, acho que de 3 milhões e 600 mil. Acho que não sei se eu estou falando besteira, se 3.800. 3 milhões e 800. Aí você permitir que uma única família tenha 10 empresas no super simples, está falando que é uma família que tem um faturamento bruto de quase 40 milhões de reais por ano. Então você tem medidas como essas que poderiam estar sendo modificadas pelo próprio Congresso Nacional, né? Que daria um bom retorno financeiro. Dedução de imposto de renda para despesas de saúde e educação, que é um benefício que principalmente a classe média usufrui. A senhora é a favor de colocar numa discussão sobre gasto tributário? Daniel, sabe por que não agora, nesse momento? Porque senão eu estaria dando com uma mão e tirando com a outra, pelo menos para efeito de compensação agora da isenção do imposto de renda. Eu estou isentando de imposto de renda a classe média. Aí eu vou falar assim, eu isento aqui, mas você agora não pode deduzir. Então, está ficando assim, claro que o foco, digamos, alguma coisa para prestar atenção é o simples. Não, eu acho que no geral, a gente tem muito, igual a isso, a gente tem outras medidas, tem, por exemplo, algumas doenças consideradas doenças raras, não nem doenças raras, mas doenças como câncer e tudo mais, que você tinha direito à dedução, agora você está curado, você continua tendo, então você talvez limitar esse valor, qualquer pessoa. Então, eu poderia ter, não posso, quer dizer, eu não posso ter direito a essa dedução, estando curada, estando no mercado de trabalho e tudo mais. Então, se a gente for analisar verticalmente, ou mesmo na análise de cada projeto, todos eles podem estar sujeitos a aprimoramento do Congresso Nacional. Você acabou de dar uma dica aí para o Congresso Nacional, né? Quem sabe para CAI, tanto da Câmara do Senado, em estar analisando a legislação específica de cada um dos gastos tributários para ver onde pode aqui e ali. Porque, de novo, gente, a gente faz isso aqui, ó, para analisar a eficiência de gastos públicos, para conseguir ter 5 bi, 2 bi, 1 bi, 500 milhões, é o Proagro, é o seguro defeso, as fraudes do Bolsa Família que nós tivemos, né, por conta da pandemia, no primeiro ano do governo, nós tivemos condições de cortar 12 bi em orçamento e colocamos para dentro 7 bi de reais em famílias que precisavam do Bolsa Família, mas mesmo assim sobraram 5, esses 5 bi foram para outras políticas públicas, mas fora esses números maiores, a maioria da análise, de avaliação de políticas públicas a gente faz, são de valores muito pequenos. Então, se a gente não mexer na parte de receita, de gastos tributários, a gente vai ter problemas, talvez, e você tem razão, no próprio final do ano que vem. A gente precisa encerrar aqui no Bastidores CNN. Vou fazer uma última pergunta de política rapidamente. Depois a gente vai continuar a nossa conversa no CNN Money. 2026, a senhora defende que o MDB apoie Luiz Inácio Lula da Silva e quem a senhora acredita que será o adversário de Lula? Bom, eu posso responder a primeira, a segunda eu quero dizer que eu não sei. Tá. Não sei quem será o próximo. Mas eu entendo que o MDB, até por coerência, porque tem 3 ministérios, eu defendo que esteja no palanque do presidente Lula em 2026. Tainá? Ministra, também agradeço demais a participação aqui, essa conversa, para vários esclarecimentos necessários à nossa audiência do Bastidores CNN. Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento, segue, portanto, em entrevista no CNN Money. Obrigada, ministra. Obrigada, Uribe Hitner.